Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, todo início de mês eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo um pouco maior tratando de algum assunto mais complexo, que demande mais tempo para ser avaliado, para ser apresentado. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho para que você possa receber novas notificações. Hoje nós estaremos analisando o que a Bíblia diz sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Será que Sodoma foi destruída por causa da homossexualidade? Nós veremos, à luz da Bíblia, que na verdade não foi esse o motivo pelo qual a cidade foi destruída. Veremos o que a Bíblia realmente diz sobre esse assunto e por que essa interpretação que diz que Sodoma foi destruída por causa da homossexualidade está equivocada. Então vamos analisar os textos bíblicos. Eu estou usando a Almeida Revista e Corrigida, mas poderia estar usando qualquer outra tradução. E veremos, biblicamente, o que as escrituras ensinam a respeito desse assunto. Será que a Bíblia realmente diz que Sodoma foi destruída por causa da homossexualidade? Vamos analisar o texto bíblico e ver o que a Bíblia realmente ensina a respeito desse assunto. Sodoma, ela é conhecida como a cidade que foi destruída por Deus por causa da homossexualidade. No entanto, um olhar mais atento sobre os textos bíblicos a respeito desse tema pode nos revelar algo diferente. Eu vou estar usando como referência um texto que eu mesmo escrevi, que é um PDF que eu montei analisando os textos bíblicos que falam sobre a homossexualidade ou que supostamente condenam a homossexualidade, mostrando que esses textos não dão base para essa condenação. Inclusive, é só você ir na descrição do vídeo, em material de base, e clicar no link que você pode baixar esse PDF gratuitamente, analisando várias passagens bíblicas de maneira detalhada sobre o assunto. Mas vamos, nesse vídeo, nos concentrar na questão de Sodoma. Para isso, nós precisamos ler a passagem que narra sobre a destruição de Sodoma. E o texto que nós estaremos lendo se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 19, nos versículos de número 1 ao versículo de número 11. Vamos ver o que diz Gênesis, capítulo 19, versículos 1 ao 11, para a gente estar considerando essa questão. Diz assim o texto bíblico: E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, e cozeu bolo sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo, de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram esta noite? Traze-os fora a nós, para que o conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não ficais mal. Eis aqui duas filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora, vô-las trarei, e fareis dela como bom for aos vossos olhos. Somente nada façai a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como este estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Esse é o texto que é usado, Muitos dizem que esse texto está dizendo que a cidade de Sodoma foi destruída por causa da homossexualidade. Mas vamos analisar esse texto mais de perto
compará-lo com outros textos bíblicos, compará-lo ao seu contexto e ver o que realmente o texto diz e o que ele não diz. Para entender essa passagem, nós precisamos avaliar, então, tanto o seu contexto quanto outros textos que fazem referência a essa história na Bíblia. O texto diz que 2 anjos vieram a Sodoma. Esses 2 anjos aqui, existem diferentes interpretações sobre o que eles são. Alguns acreditam que esses 2 anjos, eles podem ser uma manifestação de Deus, né? Porque aparecem 3 anjos, alguns vão até associar isso com a Trindade, como se Deus estivesse manifestando de maneira tríplice, na forma de 3 anjos. Alguns vão dizer que um desses 3 anjos era Jesus Cristo, na sua forma pré-encarnada, e outros vão dizer que esses 3 anjos são como se fossem representantes de Deus vindo à Terra. Não importa que tanto dizer se esses anjos são alguma manifestação de Deus, ou se são o próprio Deus, ou não. O que devemos entender é nos perguntar por que tais anjos foram a Sodoma. O que esses anjos foram fazer em Sodoma? Um primeiro motivo é que esses anjos foram a Sodoma para resgatar Ló da destruição da cidade. No entanto, existe um outro motivo, uma outra razão que a Bíblia nos apresenta para a visita desses anjos. E essa razão está no livro de Gênesis, no capítulo 18, no versículo 20. Pouco antes desse relato que nós lemos, no capítulo 18 de Gênesis, no versículo de número 20, nós encontramos a seguinte declaração. Diz assim o texto bíblico, Gênesis 18, versículo 20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, versículo 21, descerei agora e verei se com efeito tem praticado, segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então o que Deus, Jeová, Javé, diz aqui nesse texto? Olha, chegou a mim informações de que pecados gravíssimos têm sido cometidos na cidade de Sodoma. Eu mesmo, Deus, irei pessoalmente até esta cidade verificar se esses clamores que se levantam sobre ela são realmente verdadeiros. É assim, Deus, ele ouve, aqui é uma linguagem, claro, antropomórfica, figurada, mas Deus, ele ouve que há um pecado grave sendo cometido em Sodoma, e ele decide, então, pessoalmente, ir até essa cidade e verificar isso. Então, Deus, ele toma a forma de anjos e vai até essa cidade. Ou Deus, por meio desses anjos, que são seus representantes, visita a cidade a fim de averiguar se aquela cidade estava realmente cometendo os pecados pelos quais ela estava sendo acusada. E aí nós precisamos perceber, então, que antes de qualquer relato sobre algo sexual, Jeová havia sabido que havia acusações de pecados graves cometidos em Sodoma. E diante de tais acusações, Deus decide ir ele mesmo, pessoalmente, verificar se tais acusações eram ou não verdadeiras. E assim que Deus, em forma de anjos, ou por meio de anjos, decide ir até Sodoma. E aí nós precisamos perguntar, quais os pecados pelos quais Sodoma era acusada? Nós vamos encontrar a resposta bíblica no livro de Ezequiel, no capítulo 16, nos versículos 49 e 50. Então, eu vou estar abrindo aqui, no livro de Ezequiel, no versículo de número 16, nos versículos de número 49 e 50, para a Bíblia nos responder quais eram os pecados pelos quais Sodoma estava sendo acusada. Ezequiel, no capítulo 16, nos versículos 49 e 50, diz assim: eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isso. Percebam esse trecho aqui. Sodoma era soberba, tinha alimento, ela tinha condições de ajudar os pobres, era uma cidade farta, uma cidade próspera, mas mesmo sendo uma cidade próspera, Sodoma não ajudava os necessitados. E aqui a gente já pode começar a entender um pouco qual é o pecado de Sodoma.
Né? Aqui nós podemos entender com mais clareza as atitudes dos moradores de Sodoma em relação a esses anjos. Por quê? Sodoma era uma cidade próspera, farta. Então era natural que pessoas que estivessem viajando, que eram forasteiros, passassem pela cidade e esperassem daquela cidade algum tipo de ajuda, de mantimento. Então você está viajando naquela época antiga, né, que você tem que caminhar muito nessa viagem, e aí você chega à cidade de Sodoma, você sabe que aquela é uma cidade próspera, e você passando por aquela cidade, você espera obter ali algum alimento, para você poder continuar a sua viagem, ou poder receber ali algum tipo de local para que você possa parar na viagem, descansar. No entanto, Sodoma, apesar de ser farta, o texto diz que ela não cuidava dos pobres e dos necessitados. Ou seja, por mais que aquela cidade tivesse condições para abrigar o faminto, para abrigar o forasteiro, aquela cidade não ajudava os necessitados, pois aquela cidade odiava estender as mãos para os necessitados. Então, quando os dois anjos chegaram na cidade, eles foram interpretados como sendo forasteiros, como sendo estrangeiros em busca de um lar para se abrigar durante sua peregrinação. Então, o ódio dos moradores de Sodoma por forasteiros era tão grande que quando aqueles forasteiros entraram na cidade, ao invés da cidade de Sodoma estender a mão para eles, os sodomitas resolveram estuprar aqueles forasteiros, abusando deles sexualmente. Então era uma cidade que odiava tantos forasteiros. Hoje, assim, a gente usaria o termo xenofobia, né? Era uma cidade tão xenofóbica que quando forasteiros entram naquela cidade, ao invés dos sodomitas ajudarem aqueles forasteiros, a cidade decide estuprá-los. E aí a gente pode entender isso, por exemplo, quando a gente lê, voltando a Gênesis 19, vamos ler de novo o texto, só que num versículo específico que a gente leu, que é o versículo 9, que diz assim, Gênesis 19, versículo 9. Eles, porém, disseram, né, os sodomitas disseram, sai daí, disseram para Ló. Disseram mais, como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Então o que acontece? Os sodomitas, os moradores de Sodoma, então eu estou aqui usando o termo sodomita como moradores de Sodoma, eles decidem cercar a casa para estuprar dos forasteiros, e aí Ló, né, não quer deixar isso acontecer, e o que eles falam para Ló? Você também é estrangeiro, cara. Você não nasceu aqui em Sodoma, você veio de fora, você era um forasteiro que veio morar aqui. E você está achando que manda em nós? Nós odiamos estrangeiros. E aí, quando você é um estrangeiro, olha que absurdo, né, na cabeça dos sodomitas. Você é um estrangeiro, veio morar aqui na nossa cidade, entraram forasteiros na nossa cidade e você quer abrigar forasteiros? Você está achando que aqui é o quê? Uma cidade que abriga forasteiros? Nós não somos uma cidade que abriga forasteiros. Nós não gostamos de hóspedes. Nós não gostamos de pessoas estrangeiras morando aqui entre nós. E você, além de morar aqui entre nós, você quer receber outros forasteiros na sua casa. Então Ló, ele era um estrangeiro e, além disso, estava hospedando em sua casa forasteiros. Isso era inaceitável para os habitantes de Sodoma. O que moveu os moradores de Sodoma a quererem abusar dos hóspedes não era porque eles eram homens. Não é que os moradores de Sodoma eram homossexuais e viram ali, olha, tem homens aqui, vamos abusar de homens. Não. O motivo era que os moradores de Sodoma eram xenofóbicos. Eles odiavam estrangeiros. Eles queriam abusar daqueles anjos, daqueles homens, não porque eles eram homens, mas porque eles eram forasteiros. Não se tratava de um abuso movido por um desejo homossexual, mas sim por um sentimento de xenofobia. E o próprio Cristo nos diz isso. O próprio Cristo ele vai relacionar o pecado de Sodoma com a falta de hospitalidade. Vamos ler Jesus explicando o pecado de Sodoma e relacionando ele com a falta de hospitalidade. Isso está em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, dos versículos 11 ao 15. Vou abrir aqui na Bíblia para a gente ler essa passagem e ver o que a Bíblia realmente diz sobre o pecado de Sodoma. Agora o próprio Jesus, né,
falando desse pecado e mostrando que ele tem a ver com a falta de hospitalidade. Então, Mateus capítulo 10, versículos 11 ao 15, diz assim: E em qualquer cidade, então ele está aqui instruindo os seus discípulos a pregarem, a cumprirem sua missão, e ele fala assim: em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Versículo 14. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. E olha o que ele diz no versículo 15. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O que Jesus está falando? Olha, discípulos, quando vocês forem pregar, talvez vocês encontrem uma cidade que não seja hospitaleira, assim como não foi a cidade de Sodoma. E essa cidade pode rejeitar a visita de vocês. Se isso acontecer, tenham consciência de que Deus vai julgar aquela cidade com mais severidade do que ele julgou Sodoma. Porque Sodoma não recebeu aqueles 2 anjos forasteiros que foram ali para salvar Ló. Mas, no caso, as cidades que não estão sendo hospitaleiras com vocês, elas estão rejeitando o evangelho. Então isso é mais sério ainda do que a falta de hospitalidade de Sodoma. Então saibam que se Deus julgou a cidade de Sodoma, porque ela não foi hospitaleira com aqueles forasteiros, com mais severidade ainda Deus vai julgar as cidades que não forem hospitaleiras quando vocês forem a elas pregar o evangelho. Está vendo como Jesus interpreta o pecado de Sodoma e Gomorra? Trata-se da falta de hospitalidade. Vamos considerar ainda mais um texto bíblico que fala do pecado de Sodoma, que se encontra no livro de Judas. Judas só tem um capítulo, né? Então, no capítulo 1, no único capítulo de Judas, nos versículos 6 e 7, que é mais um texto que menciona para nós o pecado de Sodoma. Eu vou abrir aqui, né? Judas. No capítulo de número 1, né, que é um capítulo do livro. É um livro pequenininho, um pouquinho difícil aqui de achar, mas vou dar uma pausa e procurar com mais calma, rapidinho. Só para a gente poder achar o texto aqui e vocês não ficarem esperando, também porque eu preciso mostrar para vocês algo que está escrito no livro de Enoque, que Judas faz referência. Então eu peguei o livro de Enoque que eu tinha ali guardado e vou ler aqui com vocês Judas capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz assim: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se corrompido como aquelas e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo pena de fogo eterno. Vamos entender esse texto aqui e o que ele está falando sobre Sodoma. O livro de Judas é um livro que tenta falar sobre a importância de nós sermos submissos às autoridades, né? Então havia muitas pessoas que não eram submissas às autoridades, né? Não era submissa ao seu pastor e tal. E Judas aqui está tentando argumentar sobre a submissão às autoridades. E ele vai dar exemplos de pessoas que não foram submissas a autoridades ou a pessoas que ocupam uma posição hierárquica superior de alguma forma. E aí Judas vai dar o exemplo de Sodoma. O que o exemplo de Sodoma está fazendo aqui? Judas quer mostrar que os sodomitas, o pessoal da cidade, os moradores de Sodoma, eles insultaram um tipo de ser que está numa autoridade superior em relação a eles. Porque os anjos, biblicamente, eles são retratados como sendo superiores aos seres humanos. Então o que acontece? Quando a cidade de Sodoma abusa sexualmente daqueles anjos, eles estão insultando uma autoridade superior. Então é nesse sentido que Judas vai falar isso. E aí Judas vai fazer uma referência ao livro de Enoque. Ele vai fazer uma referência ao livro de Enoque em várias passagens do texto. Ele vai citar, por exemplo, explicitamente o livro de Enoque. Aqui no capítulo... só tem um capítulo, né? Ele vai citar explicitamente o livro de Enoque nos versículos 14 e 15. Eu vou até ler aqui para vocês. Judas 1, 14 e 15 fala assim:
E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que vem do Senhor em milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Esse texto, na verdade, é uma referência ao livro de Enoque. Eu vou abrir aqui no livro de Enoque. Por que é importante vocês entenderem isso? Para vocês entenderem que Judas ele está usando o livro de Enoque como pano de fundo para a sua carta. Então é importante a gente entender que Judas faz várias referências no livro de Enoque. Por exemplo, Enoque, aqui no capítulo 2, diz assim: Vede, o Senhor vem com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra eles profetizaram. Vê isso, o texto é idêntico, né? Judas simplesmente copiou, citou o texto aqui de Enoque 2, versículo 1, em Judas, versículos 14 e 15. Então, quando a gente está lendo o livro de Judas, nós precisamos entender que ele faz referências ao livro de Enoque. E no texto que ele vai falar sobre Sodoma, ele faz uma outra referência ao livro de Enoque. Então, voltando aqui em Judas capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. O que Judas está falando? Existe um pecado que foi cometido muito parecido com o pecado que foi cometido em Sodoma. Que pecado é esse? Esse pecado é o dos anjos que deixaram a sua habitação, não guardando o seu principado, ou seja, não honrando sua autoridade. Esses próprios anjos deixaram a autoridade deles e se rebaixaram e vieram à terra. E fizeram algo semelhante ao que aconteceu em Sodoma. O que foi que esses anjos fizeram? Vamos para o livro de Enoque e saber a que Enoque faz referência. Ele faz referência a algo que está no capítulo 7 do livro de Enoque, nos versículos de número 1 e 2. É um livro apócrifo, né? Enoque, capítulo 7, versículos 1 e 2 diz assim: Quando naqueles dias, ou seja, que é os dias antes do dilúvio, quando naqueles dias os filhos do homem se multiplicaram, suas filhas nasceram elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos do céu, contemplaram-nas, ficaram enamorados, dizendo uns aos outros: Vamos, escolhamos para nós esposas entre a progenie dos homens, para com ela gerarmos crianças. Então, o que Judas está falando aqui? Judas está fazendo referência a Enoque, capítulo 7, quando anjos, de acordo com o livro de Enoque, deixaram a sua autoridade, o seu lugar no céu, vieram à terra, se encantaram com as moças bonitas e fizeram sexo com elas. Então, anjos fizeram sexo com mulheres humanas. Isso é uma referência a Gênesis, né? Se vocês lerem Enoque 7, 1 e 2 e compararem com Gênesis capítulo 6, o texto é idêntico. Só muda que no lugar da palavra filhos de Deus, em Enoque está escrito anjos. Então, o livro de Enoque interpreta Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2 como uma referência a anjos. Veja o que diz Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus de acordo com o livro de Enoque? Os anjos. Que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas e as escolheram. Você pode, talvez, ler Gênesis capítulo 6 e não concordar que filhos de Deus se refere a anjos. No entanto, Judas concordava com essa interpretação, porque ele faz referência ao livro de Enoque. E por que ele faz referência a esse texto? Ele quer dizer, assim, que o pecado de Sodoma está relacionado com atos sexuais com anjos. Então, voltando lá para Judas, né, a gente pode entender melhor o texto de Judas agora, sabendo disso. Judas capítulo 1, versículos 6 e 7 diz, né? E aos anjos, ou seja, os anjos que deixaram o céu, não guardaram seu principado, não honraram sua autoridade, deixaram a sua própria habitação e vieram à terra se relacionar sexualmente com as mulheres. Da mesma maneira, em Sodoma e Gomorra, houve
uma relação sexual entre seres humanos e anjos. É isso que significa a expressão indo após outra carne. O que é indo após outra carne? É se unindo com seres de natureza diferente. Os sodomitas se uniram sexualmente com seres que não eram da mesma natureza que eles, que eram de outra carne, de outra natureza. Então, nós temos aqui em Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7, né, que os sodomitas cometeram imoralidades e pecados sexuais, se unindo a seres que não eram da mesma carne que eles, que eram de uma outra natureza. E aí a gente entende o contexto. O que Judas está falando? Olha, vocês precisam honrar a autoridade. No entanto, nós vemos exemplos de pessoas que não honraram as autoridades. Nós vemos exemplos de anjos que abandonaram sua própria autoridade para vir à Terra se unir sexualmente com mulheres antes do dilúvio. Nós vemos o exemplo da cidade de Sodoma e Gomorra, que insultaram os anjos se unindo sexualmente a eles, se unindo a seres de outra carne, de natureza diferente. Nesse texto, Judas associa o pecado de Sodoma com um desprezo às autoridades, citando como exemplo o insulto aos anjos, que são seres de classe superior. Talvez depois de ler isso você me pergunta, mas Sankey, você não disse que o pecado foi a falta de hospitalidade? Foi, inclusive nessa questão dos anjos. Vamos ler um texto que nos esclarece isso. Nós podemos ler agora Hebreus capítulo 13, versículo 2. E vamos ver por que o abuso sexual de anjos também está relacionado com a falta de hospitalidade. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 2, diz assim: lembrai-vos dos presos, como se vós também estivessem... Não, eu li errado, gente. Eu li Hebreus 13, 3, sem querer. Hebreus 13, versículo 2, diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Abraão, por exemplo, nesse mesmo contexto aqui, ele recebeu anjos na sua casa, enquanto Sodoma não os recebeu. Se vocês compararem Gênesis 19, 18, vai falar assim que vieram 3 anjos. Um dos anjos foi para a casa de Abraão. 2 dos anjos foram para Sodoma. Abraão recebeu de maneira hospitaleira o anjo que foi até ele. Sodoma não recebeu de maneira hospitaleira os anjos que foram até eles. Então, quando eles estão abusando sexualmente dos anjos, eles estão cometendo o pecado da falta de hospitalidade. E é por isso que o escritor de Hebreus ressalta: gente, sejam hospitaleiros, porque vocês podem estar recebendo anjos na casa de vocês. Não façam como Sodoma, que quando anjos chegaram lá, eles não hospedaram. Não hospedaram. Vai que aparece uma pessoa aí na sua casa e ele é um anjo disfarçado. Você vai fazer o quê? Você vai, como Abraão, receber essa pessoa? Ou você vai, como Sodoma, estuprar dela? Portanto, tudo que a Bíblia diz é que os moradores de Sodoma odiavam estender a mão para os pobres necessitados, como lemos em Ezequiel 16, 49 e 50. Esse ódio os levou a não receber bens estrangeiros, a ponto de que quando 2 anjos disfarçados de forasteiros entraram na cidade, os habitantes de Sodoma decidiram estuprá-los. Os sodomitas, portanto, eles não eram homossexuais, eles eram xenofóbicos e não hospitaleiros. Percebem isso? Então, biblicamente, por que a cidade de Sodoma foi destruída? A cidade de Sodoma foi destruída porque Sodoma era uma cidade que, por mais que ela fosse cheia de fartura, ela não estendia a mão para o necessitado. E esse ódio pelo necessitado, essa falta de hospitalidade pelo necessitado, se expressa no fato de que quando um estrangeiro, quando um forasteiro entrava na cidade, ao invés de ser bem recebido pela cidade, ele era estuprado, ele era abusado sexualmente. Então aqui tem uma questão de falta de hospitalidade. A falta de hospitalidade, o ódio pelos estrangeiros, fez com que aquela cidade estuprasse de pessoas estrangeiras. Perceba, nem faz sentido dizer que eles estupraram os forasteiros porque eles eram homossexuais. Por quê? O que o texto diz? Que a cidade inteira, desde o mais jovem até o mais moço, cercaram a casa de Ló para estuprar dos forasteiros. Percebem isso? Percebem? Como assim uma cidade inteira é composta por homossexuais? Não existe isso. A cidade inteira era gay? Claro que não. Claro que não. Isso não faz nenhum sentido.
Né? Você lê lá no texto que a cidade inteira resolveu estuprar dos anjos e você chega à conclusão de que a cidade inteira é homossexual. Não faz nenhum sentido. Você conhece alguma cidade onde todo mundo seja gay? Não faz sentido. Então, né, tanto é que eles queriam tanto estuprar esses forasteiros que quando Ló fala assim, olha, eu vou entregar minha filha para vocês. Não, a gente não quer sua filha. A gente quer estuprar os forasteiros que entraram aqui nessa cidade. Nós não aceitamos a entrada desses forasteiros aqui. Então perceba que esse é um texto que a Bíblia mesmo explica ele. A Bíblia deixa muito claro, Jesus deixa muito claro que o pecado de Sodoma foi a falta de hospitalidade. Nós lemos os textos, você pode reler os textos na sua casa. Releia os textos, volte no vídeo, pegue sua Bíblia, não importa a sua tradução, releia esses textos. E você vai ver que a Bíblia deixa muito claro qual foi o pecado de Sodoma. Esse é mais um texto que é interpretado de maneira equivocada para condenar os homossexuais. A Bíblia ela não dá base para a condenação da homossexualidade. Nós analisamos só o caso de Sodoma. Se você quer análise de outros textos, baixe o PDF. Entre aí na descrição do vídeo, vai estar assim, material de base, clique e baixe o PDF e leia. Talvez você seja uma pessoa que acha que a homossexualidade é pecado. Tudo bem, você pode achar isso. Mas será que a Bíblia dá sustentação para a sua tese? Talvez você consiga lembrar de vários textos. Você quer uma análise desses textos? Será que não pode ser o caso de você estar interpretando esse texto errado, assim como a maioria das pessoas interpreta o caso de Sodoma? Nós lemos aqui o texto de Sodoma, vimos que ele não tem nada a ver com a homossexualidade. E será que não pode ser o caso de outros textos que você conhece terem sido mal interpretados? Se você quer saber isso, baixe o PDF. E isso é uma conversa bem sincera. A Bíblia, ela tem sido manipulada para defender doutrinas que ela não defende, para ensinar teses que ela não defende. É importantíssimo a gente ler a Bíblia dentro do seu contexto. Fazer igual nós fizemos nesse vídeo, olhar todos os textos da Bíblia que falam sobre o assunto, compará-los, verificar textos que a Bíblia faz referência, como o livro de Enoque, avaliar esses textos dentro da cultura da época, entender a que eles se referem. Isso aí é um princípio básico de interpretação. Às vezes você vai falar assim, a Bíblia condena a homossexualidade. Vou continuar falando que Sodoma condena a homossexualidade. Você está sendo irresponsável. A Bíblia tem que ser lida e interpretada. Você não pode ficar reproduzindo uma interpretação que não tem sustentação. Então, assim, se depois desse vídeo você continuar falando que a Bíblia diz que Sodoma foi destruída por causa da homossexualidade, você está sendo falso, você está sendo mentiroso. Não é verdade? A Bíblia diz, não diga falso testemunho, não diga falso testemunho sobre a própria Escritura, não distorça a Escritura. A Bíblia diz claramente que o pecado de Sodoma foi a falta de hospitalidade. Isso está claro, nós analisamos os textos e vimos o que a Bíblia realmente ensina. Não há qualquer sinal de que o pecado de Sodoma foi homossexualidade. A não ser que você ache que estuprar anjos é coisa de homossexual. E não é, né? Não conheço um homossexual que gosta de estuprar anjos. Ou, né, poderia até ser homossexualidade. Mas não é isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que é a falta de hospitalidade. Isso está muito claro no texto. E também é muito estranho se você achar que todos os moradores de Sodoma eram homossexuais, né? Então, assim, para você ver, essa interpretação de que a Sodoma foi destruída por causa da homossexualidade, ela não tem base nenhuma, ela não faz sentido e ela não tem sustentação bíblica. Como diz Isaías 8:20, né? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, jamais verão a alva. Ou seja, né? O importante é a gente entender a Escritura e dizer o que ela realmente diz sem distorcê-la. O texto é claro que a destruição de Sodoma não tem nada a ver com homossexualidade, e sim com falta de hospitalidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos e até mais.